Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante aqui pela TV Pantanal o programa Opinião, não é? Hoje, quinta, dia 2 de março de 2023. Muito bom estar de volta com você, ao vivo, aqui no Opinião, não é? E hoje vamos falar aí de muita coisa boa. Por exemplo, o que seria bom nos tempos de agora? Emprego, geração de emprego, qualificação? Pois é o que temos para hoje aqui, basicamente, não é? Já está a postos aqui a caríssima superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso e também do Instituto Evaldo Lodge, a Fernanda Campos, tal como a gente anunciou, né, durante todo o dia, ontem até. Vai falar sobre esses assuntos importantes num estado tão pungente, de economia tão pungente como Mato Grosso, mas que tem também os seus gargalos, os seus problemas e demandas. Por exemplo, a questão do emprego, geração de emprego, qualificação, por aí vai. Vamos falar muito do IEL. Você sabe que a gente, na semana que passou, abordou esse assunto en passant, né? Aqui em pinceladas com o presidente da Fiente, o Silvio Rangel, que esteve aqui, mas aí nós queríamos falar mais, até por indicação do próprio Silvio. Ninguém sabe mais de IEL do que a Fernanda, disse ele, né? Então vamos nessa. Fiz questão de convidá-la e ela prontamente aceitou. Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Muitíssimo bem. Aqui eu chego, sempre fico melhor ainda. Você chega bem e fica melhor. Muito melhor. E vai embora melhor ainda. Melhor ainda. Que bom. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que acompanha a Opinião pelo canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br ou até mesmo pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia, viu? Fernanda Campos, muito bom tê-la aqui, viu, superintendente? Satisfação mesmo, até porque é a primeira vez que a senhora vem, então a gente fica feliz e torcendo para que seja a primeira de uma série de outras tantas, já que os assuntos são sempre bons e bem-vindos aqui, que é tudo isso que a gente falou aqui na abertura. Eu já vou, antes de qualquer coisa, saiba você que está assistindo a Opinião, que a Fiente e também o IEL existem há mais de 40 anos aqui. Nessas mais de 4 décadas aí, nunca antes na história de ambos, né, Fiente e IEL, havíamos tido aí uma mulher no comando. Agora temos a Fernanda Campos, que é a primeira mulher a comandar o Instituto Evaldo Lodge. Instituto Evaldo Lodge. E ela está aqui para falarmos um pouco mais sobre isso. Parabéns, viu? Obrigada. Porque estamos já no mês das mulheres, se bem que para mim é todo dia, toda hora, todo mês é mês, todo instante é instante das mulheres, a gente tem que sempre que valorizar. Mas pela simbologia do mês e também por essa ocasião histórica aí da assunção, da ser a primeira mulher a assumir o IEL. O IEL representa... Como é que está o IEL hoje, dada a situação do nosso estado de Mato Grosso, por exemplo? Qual que é a serventia maior dele? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dele. Já abordamos isso antes? Já, mas nunca é demais estar reforçando aí esse tipo de informação. O IEL, a serventia dele, que ferramenta que é essa que a população pode lançar mão dele e se aproveitar dos benefícios dele? Boa noite. Boa noite. Agradecer o convite, obrigada por abrir a porta da casa de vocês para nós falarmos aqui do IEL, falar do mês das mulheres, falar da Federação das Indústrias. Obrigado pelo elogio e pela referência das mulheres, né, nessa instituição tão importante para o estado de Mato Grosso. E nesse ano, né, nós temos uma mulher ali, eu representando as pessoas. Quando eu assumi, Paulo, de fato, recebi muitas referências das mulheres que se sentiam representadas por mim, estando ali nesse papel com a Fiente e com o IEL, né? Bom,
Eu tenho 6 anos de casa, quase 7 anos de casa, né? Comecei no IEL, sou do IEL, né? Continuo sendo do IEL. E o IEL tem um papel importantíssimo no estado de Mato Grosso, juntamente com o sistema indústria aqui no estado. O IEL existe em todos os estados do país, né? Aqui em Mato Grosso, ele está sediado aqui em Cuiabá. Ele tem a missão de conectar talentos com as indústrias em especial, mas com as empresas, com os negócios. Quando eu falo talentos, eu estou falando de estudantes, eu estou falando de profissionais, eu estou falando de profissionais que ainda não têm uma experiência totalmente no mercado. Então, nossa missão é essa, fazer essa conexão. Então, normalmente, eu sempre resumo o IEL. Assim, o que o IEL faz? O IEL faz conexões. Então, ele faz conexões de pessoas e de negócios, em especial para as indústrias de Mato Grosso, apoiando todo o desenvolvimento que a FIENTE, enquanto Federação das Indústrias, precisa ajudar e apoiar o estado de Mato Grosso a desenvolver economicamente. Em síntese é isso, gostei desse resumo aí. E você aí que está assistindo a Opinião, você está precisando de emprego? Está precisando se colocar no mercado de trabalho, não é? Fique bem atento, porque daqui a pouco tem umas informações aqui Tá falando comigo aí? Alguém? Não, porque tá... tá na tela. É porque tá abafado a informação. Você consegue acessar, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? O site do IEL. Sim. E obter muitas informações lá, geração de emprego e muito mais. Estava dizendo, você que está assistindo, de repente está precisando se colocar aí no mercado de trabalho, ou sabe de alguém que esteja, de repente a oportunidade está aí. Olha, é uma ferramenta muito importante, não é? É um instrumento muito importante, é bom que você saiba disso, frise bem isso, com essas informações que a gente vai passar aqui ao longo do programa, para de repente estar aí a sua grande oportunidade, tá certo? Professor Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Esperamos que seja a primeira de muitas que virão. Superintendente, eu tenho aqui 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. E o primeiro deles, começando do começo mesmo, em 2016 a senhora inicia a carreira lá no IEL como analista, depois foi supervisora de desenvolvimento empresarial, pesquisa e relações com o mercado, coordenadora e gerente executiva do Instituto, além de exercer a função de liderança da área de gestão de gente, da FIENTE e IEL. Também colaborou com o planejamento estratégico e projetos estratégicos. Eu tenho 2 perguntinhas, muito mais como provocação, e provocação sempre no bom sentido, superintendente, sempre no bom sentido, para a reflexão da senhora. A primeira delas, a senhora poderia comentar muito rapidamente sobre o trabalho como supervisora de desenvolvimento empresarial, pesquisa e relações com o mercado, até para ajudar o amigo telespectador, porque ao ouvir falar o nome, pode não ligar a função com o nome. Claro. Então eu gostaria muito que a senhora falasse a respeito disso. E a segunda questão, a sua passagem como supervisora, coordenadora, gerente executiva e liderança na área de gestão de gente da FIENTE e do IEL são ou foram imprescindíveis para o seu desempenho atual, na função atual de superintendente, ou não tem nada a ver? Se tem a ver, por que eles são imprescindíveis? Obrigado pelas perguntas. Essa é o resumo da minha trajetória desses 7 anos na FIENTE, no IEL, né? Em especial no IEL. Só fazer um complemento a esse resumo. Eu entrei ainda como assistente no IEL e logo fui para analista, de fato, para apoiar na área de estudos e pesquisas. Antes do IEL, eu tenho uma carreira na área de pesquisa. Então, assim, eu gosto muito, é uma área que eu sou estudiosa na área de estudos e pesquisas desde os 17 anos, que eu atuo com pesquisas de mercado e pesquisas políticas.
Então, isso me trouxe um conhecimento que eu pude compartilhar com o IEL e ajudar realmente a desenvolver essa área para o mercado do IEL. Quando eu digo mercado para o IEL, é porque o Instituto Evaldo Lodge, ele pode atender empresas e indústrias com soluções de estudos. Por exemplo, uma empresa que quer montar um negócio, trazer a sua indústria ou trazer o seu negócio para Mato Grosso e quer entender aonde melhor instalar essa empresa, o IEL faz esse estudo e dá os insights, promove os insights necessários para que as empresas tomem a decisão se realmente é um bom negócio ou não. Ou seja, nós auxiliamos as empresas com informações estratégicas de inteligência de mercado, para que ela possa direcionar e expandir o seu negócio. Então, quando eu entrei como assistente no IEL, logo fui para analista, eu fui atuar especificamente na área de estudos e pesquisas, ou seja, atendendo clientes no mercado, atendendo as indústrias do estado de Mato Grosso, atendendo os setores, outros setores também empresariais que precisavam desse apoio. Então, assim, vamos supor, uma empresa quer montar um empreendimento e ela quer saber se ela vai ter público para poder, cliente naquilo. Então, nós fazemos a pesquisa antes de que ela faça esse investimento, para que, de fato, ela consiga falar assim, olha, eu vou ter um retorno nesse negócio ou não. Então, o IEL, essa área é a parte de desenvolvimento empresarial do IEL, onde o IEL, aqui em Mato Grosso, tem duas frentes. O desenvolvimento de carreiras, onde cabe toda essa estrutura de desenvolvimento de carreiras, em especial a área de estágio, a área de empregos, que a gente estava até falando sobre o site. Mas, na área de desenvolvimento empresarial, ele apoia as empresas nesse sentido, no que diz respeito a estudos e pesquisas e no que diz respeito à educação empresarial, que também é uma boa coisa para a gente conversar. Na questão das relações com o mercado, especificamente, no sistema indústria de Mato Grosso, no caso no sistema Fiente, nós chamamos de relações com o mercado a área comercial. Então, a minha atuação foi, de fato, junto com o cliente, ou seja, ouvir o cliente, entender qual era a dor que ele tinha naquele momento, desenhar uma solução e desenvolver essa solução. Por isso, desenvolvimento empresarial. Então, nós ajudamos as empresas a fazer este desenvolvimento. A segunda pergunta. A segunda agora, né? Que é sobre a minha carreira, isso. né? De fato, isso me trouxe à superintendência. Essa trajetória de conhecer o Instituto por dentro, dentro da sua operação, do começo ao fim, do momento que atende um cliente até a entrega do serviço a esse cliente, de fato me trouxe aqui. Mas não só isso, houve preparações, né? Então, muitas capacitações de liderança, muita capacitação em gestão. Então, por isso, sim, da ascensão na carreira dentro do IEL, dentro do sistema Fiente, não vislumbrando propositalmente isso, mas preparando um profissional para que fosse uma sucessão no futuro. Perfeito. Pois não? Mas, superintendente, me perdoe a minha insistência aí nessa questão. Imaginemos que a senhora não tenha percorrido isso, tido essas funções. Por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que a senhora deixou de exercer o cargo de supervisora de desenvolvimento empresarial. Imaginemos isso. Mesmo assim, o seu desempenho na função atual seria o mesmo se tivesse exercido aquela outra função? Eu não acredito que seria o mesmo. Assim, hoje então, eu conheço... aquelas funções foram imprescindíveis. Foram imprescindíveis para que eu esteja aqui, esteja nessa cadeira, sim. Porque isso me faz conhecer o detalhe. Isso me faz conhecer, de fato, a operação e como funciona. E até mesmo de como desenvolver, de fato, este instituto para o futuro. Ou seja, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Então, eu acredito que sem isso, sem essa bagagem, não seria possível. Muito bem. Olha só, a senhora disse aí dessas duas vertentes que há, não é? Eu queria mais falar da questão de carreiras. Sim. Vamos esmiuçar um pouco mais isso, porque
As orientações ao lado empresarial, a gente só até falou aí, mas eu queria saber mais sobre o tipo de trabalho que é empreendido, né, sobre nessa área das carreiras aí, que tipo de ações é feito, que tipo de ação é feito e resultados, né, que isso já tem provocado, para dar exemplos para as pessoas que estão assistindo entenderem mais sobre essa questão. Excelente pergunta. Como eu disse, o IEL tem duas core business que nós chamamos, né? Ela tem o desenvolvimento empresarial e o desenvolvimento de carreiras. No desenvolvimento de carreiras, possui 3 serviços muito importantes para a sociedade como um todo, tanto para o cidadão, para o profissional, para o jovem, quanto para as empresas, de fato. Então, primeiro é a área de estágio, o IEL é conhecido nacionalmente por estágio, né, ser um agente integrador. Empregos, nós temos o banco de empregos do IEL e nós temos uma área que aqui em Mato Grosso é nova, nós trouxemos isso há 2 anos para cá, que chama Bolsas de Inovação, que é o nosso programa de Inova Talentos. Então, dentro dessa área, o IEL no estágio, o que ele faz? Ele conecta a empresa ao estudante. A empresa abre a vaga de estágio conosco, a empresa, a indústria, o comércio, o serviço, o profissional liberal. Ele abre essa vaga de estágio, nós desenhamos o perfil desse estagiário junto com ele, lembrando que para ser estagiário precisa estar estudando, ensino médio, superior, técnico e pós-graduação inclusive. E nós conectamos os dois, ou seja, anunciamos essas vagas, recrutamos esse talento, fazemos todo o acompanhamento desse talento dentro da empresa. Então existe um acompanhamento, existe, né? Existe até mesmo por conta da lei de estágio, né? Nós temos uma lei de estágio que dá conformidade a toda essa operação e que isso também garante uma segurança jurídica para o empresário. Então, hoje aqui em Mato Grosso, nós atuamos mais ou menos em 15 a 18 municípios, que esse número muda toda hora, até mesmo porque a gente sempre tem vagas de estágios abertas, né? E atendendo o estado como um todo. E acaba que hoje nós temos mais de 1.000 estagiários no estado. 1.000? Mais de 1.000. 1.100 por aí. Entendi. A Fernanda Campos, superintendente da FIENTE e do IEL, continua conosco. Vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando aqui, mais uma vez, falando da FIENTE, falando do Instituto Evaldo Lodge, só que desta vez, pela primeira vez, a Fernanda Campos, superintendente de ambos, da FIENTE e também do Instituto Evaldo Lodge. Olha só, tá. A senhora falava no bloco anterior, agorinha mesmo, antes de encerrarmos o bloco anterior, um número de mais de 1.000, né, de estagiários, né? Mas o que me chamou a atenção foi que apenas 15 municípios para um rol de 141, né? Por que tem essa abrangência tão pequena? Ou são os maiores municípios que estão aí? Os maiores municípios estão aí, os polos, né? Um primeiro ponto, porque o IEL tem sede em Cuiabá, ele ainda não tem unidades no interior, mas isso já é um projeto nosso deste ano para expandir o IEL para 11 municípios do estado, onde vai permitir que nós permeamos aí mais municípios, né? Então, essa operação ela tem um limite até mesmo de capacidade de atendimento, até para que a gente garanta uma qualidade de atendimento ao nosso cliente e também ao estudante. Com sede aqui, não seria possível nós enxergarmos o estado todo sem um braço nos polos. Então, a partir do momento que nós tivermos as unidades no interior, será mais possível, né, nós estarmos em mais estados. Tem um planejamento, então, você falou de 11 aí, novos
Já tem desenhado para Sim. quais municípios seriam? Rondonópolis, Sinop. Mas já são polos, já tem hoje, eles não estão entre os 15? Não, nós atendemos esses 15 com a sede em Cuiabá. Ah, tá, a partir Isso. daqui, né? Isso, Aí a quando se partir ramifica para outros municípios, Aí nós conseguimos entrar nas regiões, nos municípios Entendi. mais distantes do estado em relação a Cuiabá. Então tem um planejamento Sim. para, por exemplo, esses 11 aí já 11 são parte do planejamento. municípios, sim, para esse primeiro ano de gestão, para que nós levamos o Então IEL para os para 23 então Pra ainda? 23. Que bom, hein? Donenberg. Eu vou aproveitar carona nessa resposta que a senhora acabou de nos dar, superintendente, para provocar um pouco mais sobre o programa de estágio, ou do estagiário. De estágios. Porque a senhora disse que a sede é aqui, porém não tem braços efetivos no interior, embora atenda isso. Esse programa de estágio, ele começou muito recentemente, essa é a primeira questão. A segunda, há um planejamento de crescimento, há uma meta. Sim. Eu acho que essa é a palavra correta. Há uma meta a ser cumprida com esse programa de estágio. E uma terceira, para finalizar, a vida útil desse programa. Ou ela é infinita, ou tem um período que vai parar para fazer um balanço geral. Excelente. O IEL faz estágio em Mato Grosso há 44 anos, nunca parou. Começou pequenininho, provavelmente, né, e vem crescendo, quando é necessário reestrutura, dependendo até mesmo do cenário econômico, isso retrai, isso Mas aumenta. é o mesmo programa, não? Não, ele vem passando por melhorias, até mesmo por adequações e até mesmo para atender o mercado de acordo com a concorrência que nós temos, e tudo isso vem se reformulando. Contudo, o programa de estágio, ele é regulamentado pela lei de estágio. Então, essa lei, primeira coisa, tem que ser estudante a partir de 16 anos. A partir de 16 anos. Então, não tem uma data assim, olha, pode ser estudante até que idade? Nós temos um programa, por exemplo, junto com o SESI Mato Grosso, que é o Senhor Estagiário, que é acima de 50 anos, estagiários acima de 50 anos. É muito legal esse programa. Então, qual que é o nome desse programa aí? Tem nome ou não? Senhor Estágio. Senhor Estágio. Isso, é do SESI Mato Grosso, e o Mato Grosso desenhou junto com o SESI a 4 mãos, né? E era uma iniciativa social do SESI, e o SESI tem hoje dentro do corpo de trabalho dele, do corpo de funcionários, né? Os estagiários do Senhor Estágio. Terminando de responder sua pergunta. Como o IEL tem uma plataforma digital, ele consegue fazer isso de forma mais expandida nesses municípios. Para até mesmo fazer um acompanhamento, ele é feito junto com as instituições de ensino, porque quando nós falamos de estágio, ele tem 4 vertentes. A empresa assina com a gente, o estudante e a instituição de ensino. Então, a instituição de ensino também tem sua responsabilidade dentro do programa de estágio. Então, ela também é uma parte interessada que esse estágio dê certo com esse estudante. E nós também, como um agente integrador. Então, esse acompanhamento é feito por nós e pela instituição de ensino. Então, nós temos uma comunicação bem estreita com todas as instituições de ensino do Estado para que esse programa de estágio dê certo. Quando eu falo em relação ao planejamento e até a reformulação e as melhorias que nós vamos fazendo durante o tempo, durante o percurso, é para atender o mercado de fato e as necessidades das empresas e das indústrias, né? E até mesmo de acordo com as tendências que acontecem. Vou dar um exemplo para você. Uma tendência muito especial que está acontecendo agora é o ESG, que é a nossa responsabilidade social, ambiental e de governança sobre os nossos negócios. Quando nós falamos isso, tem um aspecto social, por exemplo, que é o S do SG. O SESI, cuidando do S, do SG dele, ele criou o programa do Senhor Estagiário. Outros clientes, por exemplo, nós temos clientes de indústrias grandes que já nos pediu estágios, programas de estágios personalizados para atender de fato também, tanto para poder proporcionar
para mais pessoas o estágio, para ter talentos com pensamento crítico, talentos com pensamento inovadores nas organizações. Já me pediram, por exemplo, um programa de estágio de mulheres que fazem cursos de eletrotécnica. Olha o desafio. Assim, ter mulheres fazendo um curso que normalmente são homens. E aí um programa de estágio foi construído para essa indústria em especial. Já está em prática? Já está em prática. E ele super deu certo. Para quê? Para incentivar outras mulheres a fazerem isso. Então o programa de estágio ele serve para, primeiro, dar a primeira oportunidade de trabalho a um estudante, a uma pessoa. Segundo, você pode moldar o profissional da forma como as necessidades da empresa precisam. Terceiro, você cria uma jornada do colaborador dentro da empresa, parecida até com a minha jornada. Que se você for olhar, assim, é uma jornada de construção. Falou assim, eu entrei como... Nós temos exemplos, inclusive, dentro do sistema Fiente, de uma pessoa que entrou como estagiário, que passou como assistente, que tem 20 anos de casa. E que ali tem uma bagagem histórica da empresa muito representativa. E que pode treinar outras pessoas que estão chegando. Então, o estágio tem esse papel importante. Quando o Instituto Evaldo Lodge foi criado há 51 anos atrás, na CNI, pelo o próprio Evaldo Lodge, era com esse intuito de ser complementar à mão de obra, de potencializar os estudantes que estavam estudando, mas não vislumbravam. Olha, como que eu vou ter oportunidade aqui a primeira oportunidade? Eu não tenho experiência. Né? Então, o estágio é para isso. É a primeira experiência do profissional e do estudante. Eu estou encantado com essa história do senhor estágio aí, porque é um olhar social e importante, não é? Todo mundo... Você que está assistindo aí é jovem, bonitão, bonitona, né? Você também vai envelhecer e tomara que as coisas deem certo. Mas se houver dificuldade lá na frente, vai precisar de um braço amigo aí, e esse é um braço amigo aí que está sendo estendido, né? Aí eu ia perguntar, a senhora tirou aqui da minha... Mas vou perguntar mesmo assim. O olhar para a mulher, né? Considerando... não o fato de estarmos no meio das mulheres, mas sempre, o estado de Mato Grosso, infelizmente, ele lidera rankings negativos aí de violência à mulher. Que, se tiver uma qualificação, uma garantia de emprego ou um encaminhamento de trabalho, ela, logo, por consequência, tem independência, não é? Esse trabalho voltado à questão mais técnica, né, da qualificação mais técnica da mulher, esse trabalho, qual que é a abrangência dele, falando da relação às mulheres, né, qual que é a abrangência dele, assim, porque eu gostaria muito de ver um dia, aqui no estado de Mato Grosso, seja por instituições como Fiente e IEL, ou públicas, que seria mais que obrigação, de uma atenção nesse sentido, até para darmos mais garantia à liberdade das mulheres, né? E diminuirmos esses índices violentos aí que a gente vê e noticia, infelizmente, diariamente. Essa questão aí das mulheres aí, qual que é a abrangência? No programa de estágio em especial, ele é por iniciativas das empresas, né? Então, as empresas, nós incentivamos muito as empresas a fazerem isso também. Trazemos exemplos, como eu trouxe aqui para você, do senhor estágio. Trazemos o exemplo do programa específico para essa empresa. Então, isso vira case. E quando vira case, vira um modelo, vira uma boa prática que qualquer empresa pode replicar. De fato, você tem razão em relação a isso, mas existem várias iniciativas que, inclusive, o Senai, o SESI, estão juntos, né, com várias instituições, inclusive internacionais, cuidando de iniciativas como essas para as mulheres. Né, o Senai tem alguns programas com órgãos internacionais, como a OIT, que cuidam desses aspectos de capacitação de mão de obra feminina para que realmente sejam inseridas no mercado de trabalho. Lorenberg. Superintendente, eu vou sair um pouquinho fora, mas aí a gente pode voltar a esse assunto que está tão bom. Mas tem um item aqui
que me chama muito a atenção. Em agosto de 2022, uma comitiva da Fiente esteve em visita ao porto e à zona de processamento de exportação lá no Ceará. No PCM. E a senhora esteve presente a essa comitiva. E aí eu faço uma pergunta, na verdade duas juntas. Qual o balanço que a senhora faz desta visita em particular? E uma segunda, que está ligada a essa primeira, qual é o resultado prático desta visita, dessa comissão, para o sistema Fiente aqui no estado de Mato Grosso? Excelente. Essa comitiva ela tinha membros de todas as casas do sistema Fiente. Em primeiro momento, é um benchmark que nós fizemos para conhecer as boas práticas da Federação do Ceará. A FIEC é uma referência no país para nós em relação à gestão, a resultados de todas as casas, em especial do IEL. O IEL do Ceará é uma referência no país no que diz respeito à educação executiva, do que diz respeito à gestão de bolsistas de inovação e principalmente a missões internacionais com empresários. Então, nós fomos lá, eu fui especificamente para conhecer isso e conhecer o IEL, o hub de talentos que ele tem, tudo isso, para poder realmente trazer essas melhorias, e fruto dessas melhorias é essa expansão que nós planejamos para 2023. Na prática, para o IEL é isso. Para a Federação das Indústrias, como o senhor disse, eu visitei tudo junto, todos nós fizemos todas as visitas juntos, né? Foi interessante para que nós conhecemos uma iniciativa do Observatório da Indústria, acredito que o Silvio até comentou disso aqui, conhecer as boas práticas do Observatório da Indústria do Ceará, que possuem dois grandes projetos que são importantes para o desenvolvimento do estado deles, que primeiro é o Centro de Inteligência Energética, que fala inclusive de hidrogênio verde, e também sobre o Centro de Inteligência Logística. Então, nós fomos lá conhecer esse projeto de perto, deu tempo de conhecer um pouco e entender como que nós poderíamos fazer isso aqui. Alguns desses projetos pode ser que não cabe ainda para Mato Grosso, que são muito grandes, contudo, nós já estamos modulando alguns desses projetos para o Observatório da Indústria. Mas antes, nós precisamos estruturar esse observatório para que ele consiga, de fato, receber esse volume grande de informações e processar. Então, em breve, nós teremos isso, né? Já está sendo realizado todas as articulações para que o observatório seja lançado aqui em Mato Grosso. Nós já temos o observatório, ele trabalha em uma frente de dados econômicos de Mato Grosso, contudo, para expandir a atuação dele em dados mais específicos industriais, nós precisamos fazer esse grande investimento que nós estamos fazendo, inclusive conectando o nosso observatório à rede de observatórios nacional. O Observatório do Ceará é referência nacional? Referência nacional. E o daqui pretende ser tão bom quanto? Aqui nós já temos o observatório há cerca de 4 anos, ele foi implantado, contudo, nasceu pequeno, bem justinho, fazendo seus negócios. Ele já atende muitos clientes especiais aqui, muitas empresas já utilizam dados do Observatório da Indústria, aqui de Mato Grosso, contudo, ele precisa passar, na verdade, expandir, né, a sua atuação ali. Os profissionais nós já temos, ele já é estruturado em relação aos profissionais e agora é base de dados que precisa realmente ter uma curadoria para que esses dados nasçam, né? Essas informações. Ainda deste bloco aqui, eu gostaria muito, para cumprir até uma promessa que fiz no começo do programa, gostaria que falássemos aqui do portal, né, do Instituto Evaldo Lodge. Está aí na tela. Você pode acessar ielmt, não é? .ind de indústria.br. Eu, Paulo, ou quem esteja ali assistindo,
se acessar isso aí, vai encontrar que tipo de informação? Lembra que eu falei ali atrás aí, ó, fique atento que isso pode lhe ajudar, isso pode ser muito útil, porque tem um banco de dados ali cujas informações podem se encaixar de acordo com a sua necessidade aí. Eu queria que a senhora desse uma esmiuçada nisso, como e que tipo de informação as pessoas vão encontrar nesse portal, nesse site, desse endereço eletrônico aí. Sim, esse é o portal do IEL. No portal do IEL você vai encontrar as vagas de emprego que são divulgadas no banco de empregos do IEL de forma gratuita. A divulgação é gratuita, inclusive para as empresas. A empresa que quiser divulgar as suas vagas de emprego no IEL, ela pode entrar em contato conosco pelo telefone. E qual que é o telefone, a senhora lembra? 3611-1549. Uhum. E também no portal, ele pode abrir a vaga pelo portal e aí isso cai para uma análise nossa. Nós já analisamos, vimos o que precisa das empresas e divulgamos essas vagas. Essas vagas, elas são atendidas com currículo, ou seja, da mesma forma como a empresa cadastra, o candidato também pode cadastrar e essa plataforma ela promove um encontro ali, né? A gente costuma dizer que é um match entre a empresa e o profissional. Eu namoro no IEL, no IEL. Um procura, o outro, aí rola um... Contudo, nós também, essa plataforma nossa, ela potencializa a divulgação dessas vagas em 30 outros portais. Então, em outros portais como vagas.com, InfoJobs, elas são conectadas. Então, essa vaga que é vista nesse portal do IEL também é vista em todos esses portais. Então, a abrangência da plataforma é muito maior para a empresa, então a empresa tem uma ferramenta ali gratuita para ela receber currículos. Claro que tudo isso tem um cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem todos os termos assinados, tudo isso é bem cuidado. E também nós temos, não só essa triagem eletrônica é feita, né? Nós temos um time que faz, de certa forma, uma curadoria para a empresa não receber currículos ali fora totalmente do perfil. Então, nós consideramos uma vaga atendida no IEL, uma vaga que é atendida com currículo dentro do perfil. Não, pode ser que esse perfil está dentro 50%, 70%, 80%. Então, dentro das descrições que a empresa fez. Então, nós encaminhamos para a empresa e a empresa entra em contato com o candidato para marcar entrevista e tudo. Normalmente as empresas também pedem um apoio para nós fazermos a entrevista no IEL ou com os nossos psicólogos, então nós também apoiamos os empresários dessa forma, com recrutamento e seleção. Então, o telefone está até aí na tela, aí, ó, 3611-1549. É uma outra forma de contactar para fazer... para dar esse match que nós falamos aqui, né, que dá bater o clima entre procurado, entre o que está procurando e aquele que está necessitando absorver a mão de obra aí. Uma dica, às vezes não vai gravar o site, né, que é uma sopa de letrinhas, né, mas se colocar IEL Empregos no Google, é a primeira que vai aparecer, já vai aparecer as vagas para você. Eu, por exemplo, faço isso. A empresa vai colocar ali para a empresa e para o candidato, super fácil. Eu faço isso quando eu estou indo, não lembro, vai lá no Google, digita as palavras-chave e aí você vai acabar conseguindo acessar a informação. Tem que ir para o intervalo comercial? É isso, produção? Só me fala aí. Eu queria, nessa questão ainda quantos tem hoje, se eu acessar um site lá, eu vou encontrar quantas ofertas, mais ou menos, nas mais variadas... 400, né? 400 vagas de emprego. Das mais variadas áreas. Mais variadas. E aí eu não estou falando só de indústria, estou falando de tudo, né? Tudo. Todas as empresas, em especial a indústria, a gente sempre prospectamos as vagas da indústria, assim, empresário, industrial, o que você está precisando divulgar aí? Vamos trazer aqui para o nosso banco de empregos. Nós fazemos esse trabalho, porque é o nosso core também, atender a indústria, né? Mas até mesmo pela necessidade de mão de obra do Estado, nós apoiamos todos os setores econômicos. É intervalo comercial ou não? Vamos para intervalo comercial, a gente volta já aqui com mais informações nesse bate-papo muito agradável e muito proativo, muito importante, que é com a superintendente da FIENTE também do IEL, Instituto Teovaldo Lodge, a caríssima Fernanda Campos. A gente volta já.
Estamos de volta com o programa Opinião nesta quinta, 2 de março 23. Olha só, a Fernanda Campos está aqui, que é superintendente do IEL e também da FIENTE. Pautou cheio de perguntas aqui para fazer e eu gostaria de... Você já falou aqui do tal do Talentos, né? Projeto Inova Talentos. Isso está associado... Eu queria que você falasse disso aí, do menor aprendiz, né? Aquele que está realmente ali começando, engatinhando. Se ele não tiver oportunidade, ele não vai conseguir, não é aquela coisa, né? Se não ofertar, ele vai estar sempre precisando da experiência. Adianta exigir experiência, se me der oportunidade, eu nunca vou ter experiência. Como é que está? Como que é um e como que é outro? O menor aprendiz é um trabalho de aprendizagem que ele tem uma obrigatoriedade. Quem faz a aprendizagem no nosso sistema é o Senai. Então, isso é até o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, o Senai é a casa, a entidade do nosso sistema que cuida de aprendizagem. Então, na aprendizagem é um pouco diferente, porque o profissional ele é registrado na empresa com CLT, como CLT e tudo, e tem todo um regramento em relação à capacitação dele. Ele recebe uma capacitação e trabalha também. Então, essa carga horária é dividida. Então, o Senai é especialista nisso no país, né? E aqui em Mato Grosso é uma referência né, de aprendizagem industrial. O IEL, em especial, cuida do estágio, que também é para estudante, que também é uma oportunidade para poder realmente ter uma experiência no mercado de trabalho. Agora, falando do Inova Talentos, o Inova Talentos é o programa de bolsas de inovação. Ele é um programa que é para incentivar a inovação, seja ela complementar ou seja ela radical na empresa. Por exemplo, eu quero criar um novo produto, mas isso está no campo das ideias, isso não coloquei no papel, não testei, não sei se vai funcionar. Então, o bolsista de inovação, é um profissional que pode executar esse projeto. Ou seja, o IEL apoia o empresário em escrever o projeto, fala assim, olha, qual que é a sua ideia? Paulo, eu tenho uma ideia aqui de criar um produto inovador, que é diferente do que tem no mercado, preciso ver se realmente é diferente. Então, esse profissional, ele é um recém-formado, ele não precisa estar estudando, ele vai... nós vamos conectar esse profissional com você para que ele consiga desdobrar o seu projeto e testar. E isso tem um prazo de até 2 anos. Então, ele pode demorar 6 meses, ele pode ter um prazo de 1 ano ou até 2 anos. 2 anos. Com isso, você não tira o foco do seu negócio. Imagina uma grande empresa, todo mundo correndo, ou uma média empresa, todo mundo correndo para os resultados, para realmente bater as suas metas e ter um profissional ali pensando na inovação nos próximos 5 anos. Então, o profissional do Inova Talentos é para isso. Então, qual que é o papel do IEL nisso? Ele desperta isso na empresa, a empresa aceita esse desafio junto com o IEL junto com a empresa escreve esse projeto e nós vamos buscar esse bolsista por meio de um projeto de inovação. A empresa ganha tempo, ganha inovação, começa a desenvolver um pensamento uma cultura de inovação no seu clima organizacional e o que proporciona o crescimento dela nos próximos anos. Então, isso é fundamental para as empresas, né? As empresas que não inovam, que não remodelam. No mundo competitivo como o nosso, fica para trás. Fica para trás. Sim. Então, o bolsista de inovação, ele vem fazer isso dentro das empresas. Esse é um profissional que tem uma dedicação de 8 horas dentro da empresa, então ele não é um estudante mais, mas ele está vinculado a um projeto de inovação. Professor. Superintendente, eu tenho outro assunto um pouquinho fora do que nós estamos conversando agora, que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Em junho, por exemplo, em Sinop, no Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado, em uma reunião com empresários de diversos setores, com o fim de elaborar um documento, o nome do documento, Prioridades das Indústrias de Mato Grosso, a senhora chegou a fazer a seguinte afirmação, entre aspas, a FIENTE contratou o IEL
a fim de trazer um método e coletar quais são as prioridades da indústria, ou seja, qual é a dor do empresário industrial, como a FIENTE pode ajudar. Depois de fundamentado pela aquisição dos empresários, pela opinião dos empresários, será elaborado o documento Prioridades das Indústrias em Mato Grosso. Este documento foi levado, evidentemente, como eu estou lendo algo anterior, candidatos ao governo do estado de Mato Grosso e também para embasar as diretrizes e focos estratégicos do novo presidente do sistema. E aí vem a minha pergunta, exatamente o último item. A senhora poderia citar e comentar rapidamente um dos focos trazidos por esse documento que norteia, ou que ajuda, ou que auxilia o atual presidente do sistema? E se foi levado, eu vou emendar aqui outra pergunta nisso aí, considerando o período que tivemos na eleição passada, eleição para governador, se os candidatos receberam, não é, esse tipo de oportunidade de darem opinião, e se o que foi eleito, no caso aqui no estado de Mato Grosso, foi reeleito, recebeu também esse tipo de orientação. Excelente. Sim, eu participei, como eu disse para vocês, eu sou uma profissional de pesquisa, né? Então eu fundamentei, apoiei na fundamentação desse estudo que nós fizemos para elaboração do prioridades da indústria. As prioridades da indústria não podem ser definidas dentro da FIENTE, né? Ela precisa ouvir os empresários e ouvir, em especial, os industriais. Então, em Sinop, a sede do Sindusmad, né, que é um grande setor nosso, que é o setor madeireiro, nós precisávamos entender quais eram as dores desses empresários e quais são os desafios que eles têm para o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. Isso é uma metodologia de pesquisa qualitativa, então nos reunimos ali e, de fato, ali saem alguns direcionadores. Uma dos focos que saem lá é apoiar o Estado no desenvolvimento logístico de Mato Grosso, em especial a BR-163. Então, o documento demonstra detalhadamente quais são as prioridades da indústria. Isso apoia, né, e suporta ali os direcionadores para a presidência do Silvio Rangel, sim, e de fato para nós defendermos a indústria nesse sentido. Então, qual que é o papel da FIENTE enquanto entidade sindical maior do sistema indústria? A defesa de interesses da indústria. Então, claro que dentro da medida do possível, né, e do que o Estado tem de planejamento e consegue realmente fazer de investimentos, nós estamos apoiando e dando essa direção. Os documentos foram entregues, sim, para todos os candidatos a governador, a senador, a deputados. Nós fizemos, esse é um documento público da FIENTE e que também pode ser foi base para todo o nosso planejamento estratégico, não só esse documento, como outros também, e que pode servir como base para outros estudos, inclusive. Então, dentro do documento Prioridades da Indústria, é possível falar sobre força do trabalho, as necessidades, sobre mão de obra, sobre capacitação, sobre inclusão, sobre os desafios que nós temos logístico, que é a questão da infraestrutura logística. No documento também é possível falar sobre segurança jurídica com o Estado, também sobre as sementes do futuro que esse Estado precisa, que é a questão da tecnologia, da inovação, da conectividade, que são necessários para que as indústrias avancem, para que, de fato, esse Estado seja atrativo para que as indústrias se instalem aqui, também as futuras. Então, tudo isso tem a qualificação norteia. também aí, né? Você vai preparar o Estado para ficar mais pujante, para atrair indústrias e tudo mais. E esse apagão, que já não é de agora, sim, na qualificação aí, se ele não for estancado, e mais do que isso, resolvido,
nós vamos estar resolvendo um problema, atraindo indústria, mas Sim. criando outro com a falta de mão de obra. Essa é uma grande dor, assim, não tem um empresário que eu sente hoje que não tem essa dor, que é a falta, a escassez de mão de obra em Mato Grosso. E isso pode, inclusive, represar um pouco de investimento para Mato Grosso. A gente pode se arriscar a dizer isso. Isso não tem um dado oficial falando isso, mas a gente percebe que alguns empresários não colocam, não vão investir agora por conta desse fato que nós temos. Podem estar adiando o investimento. Em relação a isso, a Fiente também tomou uma frente, né, ali, com a liderança do presidente Silvio Rangel, e nós criamos um grupo de trabalho com os segmentos empresariais, FEComércio, Fiente, Famato, CDL. Sentamos em uma reunião, numa primeira reunião, para falar sobre como que nós podemos apoiar, como que nós podemos resolver os dados, a questão da empregabilidade e da questão da escassez de mão de obra no Estado. Então, esse grupo, estamos no momento agora de ideias, então nós estamos compilando todas as ideias, como que o agro acredita que precisa ser feito, como que a Fiente, os industriais acreditam que precisa ser feito, e estamos compilando. O IEL está apoiando novamente nesse caso, fazendo até mesmo esse agrupamento de ideias, concatenando, para que a gente tenha uma direção e tenham sugestões de como que isso pode ser resolvido, e até falar resolvido é até um paradigma, né? Eu acredito que ser minimizado no estado de Mato Grosso em curto, médio e longo prazo. Resolvido é porque vai aumentando, né, cada vez mais o tipo de demanda e exigências e tudo mais, então vai estar sempre... Mas é bom que se tenha lançado mão das tentativas para se resolver e que se crie aí as alternativas para que haja a redução desse apagão aí, que o apagão não fique tão apagado, assim, que fique pelo menos um raio de luz ali dando o norte. Eu tenho informação aqui, o seguinte, a caríssima Vivian Lessa, que é a minha colega de profissão, assessora de imprensa, competente, por sinal, que devia receber aumento lá na Fiente, né, Vivi? Ela me passou informação aqui, a gente está falando no bloco anterior, do site do IEL, né? A última atualização de oferta de emprego, 366, né, Vivi? 366 é para emprego e para estágio 169. 366 vagas de emprego, é só dar uma clicadinha lá, rapaz, vai lá. E para estágios, 169 vagas. Isso, a última atualização, deve ter aumentado isso, porque isso é atualizado sempre. De repente está lá a oportunidade que você precisa. Eu quero encerrar aqui a entrevista perguntando aqui para a senhora sobre... Tem alguma coisa que a senhora gostaria de dizer que não falamos aqui? Eu notei tanta coisa, bicho, mas eu não... Quero só frisar aí o 3611 1544 e 49, tá vendo que ela está atenta? 3611, está aí na tela inclusive, 1549, e o site é ielmt.ind.br. Que a senhora fique à vontade para suas considerações finais aí sobre o nosso IEL e a nossa Fiente. O IEL, uma coisa muito especial, assim, pode contar com o IEL empresário, que nós vamos apoiar você no desenvolvimento empresarial e no desenvolvimento de carreiras. No desenvolvimento empresarial, nós podemos apoiar com educação empresarial, ou seja, o desenvolvimento dos seus gestores, dos seus líderes. Nós temos essa capacidade de apoiar, nós já fazemos isso em várias empresas, as escolas de negócio, com escola de liderança, escola de gestão, em company, no formato atendendo e minimizando a dor ali que o empresário tem. Estudos e pesquisas é muito estratégico para as empresas precisam começar a tomar decisão a partir de dados.
a partir de informações estratégicas para que, de fato, elas tenham sucesso no seu negócio. Não que elas não vão ter sucesso se não fizer, mas o caminho vai ser menos obstáculos pelo caminho. Então, nós podemos apoiar nesse sentido também. Nós apoiamos, em especial, algumas empresas com consultoria empresarial. Então, aquele empresário que está com uma dificuldade, um departamento que precisa entender melhor o seu processo, precisa melhor entender ali como estruturar, por exemplo, a parte de pessoas, pode contar com o IEL. Que isso é muito interessante também, porque quando você cuida de pessoas, você retém talentos na sua empresa. Um outro ponto muito especial é desenvolvimento de carreiras, né? Então, a missão Core Business mesmo do IEL, que é, de fato, conectar empresas com pessoas e para que realmente esse gargalo seja cumprido. Então, o IEL tem um papel muito importante aí nesse sentido. Fernanda Campos, muito obrigado, viu, de verdade, pela essa primeira vinda, que seja a primeira de uma série de outras. Esse espaço continua posto para bem informar, tanto da parte lá do IEL, Fiente, o pessoal que tiver o que dizer, e tem muito o que dizer, só contar conosco aqui. Um abraço. Obrigada pelo espaço, conte sempre conosco, a Federação das Indústrias e o IEL está à disposição. Amém, obrigado. Aqui também, mesma coisa, né? Vivian Lessa, obrigado também, caríssima. Feliz mês das mulheres para ambas aqui, e para você que está assistindo também aí ao programa Opinião. Lorenberg, a gente se encontra então... Até amanhã. Amanhã, quem que é amanhã mesmo, rapaz? Amanhã... Quem que é amanhã mesmo? O secretário de Leovaldo Ordem. Salles. Leovaldo Salles, que é secretário de Ordem Pública, fazer um balanço aí do trabalho no Carnaval, tem ocupação indevida, da Secretaria de Ordem Pública do município de Cuiabá, às 7h30 da noite. A gente se encontra aqui ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.